Meus amor, bora lá? Vamos tentar ver aqui algumas representações possíveis da velocidade. Então, primeiro, vamos observar aqui, ó. Aqui em cima, olha aqui em cima, a gente tem essa seta que ela tá aqui na vertical, mas eu tô falando dessa aqui, tá? Essa seta, ela tá indicando essa letra T, que neste caso a gente vai considerar o T igual a tempo, tá? O tempo ele pode ser dado por minutos, segundos, semanas, meses, mas repara, meu amor, aqui a gente está falando de horas, beleza? Então, aqui tudo que está nesta região aqui a gente vai chamar de tempo, que está medido em horas. Repara que agora, de vermelho, a gente tem isso daqui. Isso aqui a gente vai chamar de distância. Beleza? E essa distância a gente pode representar por metros, centímetros, passos, pulos. Só que neste caso aqui, a gente vai estar representando a distância em quilômetros, tá? Então vamos colocar aqui, ó. A distância, ela vai ser igual quilômetros, beleza? Também repara que a gente tem uma escala. Repara aqui os quadradinhos, ó, a gente tem daqui até aqui, a gente tem distância de um quadradinho. Olha no gráfico, aqui do azul, a cada 2 quadradinhos, a gente tem 1 hora. Passa mais 2 quadradinhos, mais 1 hora, mais 2 quadradinhos, mais 1 hora. Então, a gente pode presumir que cada quadradinho desses aqui equivale a meia hora, né? Se 2 quadradinhos valem 1 hora, 1 quadradinho vale meia hora. Por conseguinte, a gente tem aqui, ó, cada quadradinho vale 30 quilômetros. 30 mais 30 vai dar 60. Então, a cada quadradinho que nós temos aqui, essa distância, a gente vai ter uma representatividade de 30 quilômetros. Então, nós temos um quadradinho para o tempo representa 30 minutos, um quadradinho para a distância representa 30 quilômetros. Então, vamos pegar um objeto, vamos fazer de verde aqui. Esse objeto, ele vai sair daqui do centro e ele vai chegar aqui. Bom, esse objeto aqui significa que quando ele alcançou, olha aqui, 30 minutos, ó, 30 minutos, tá vendo? Quando ele pegou 30 minutos, ele chegou em uma distância, olha aqui, de 30 quilômetros. Então, a distância, ela tá dada aqui, por essa parte do gráfico, enquanto o tempo está sendo dado por aqui. Beleza? Então, se eu pegasse e continuasse aqui, vamos lá, a gente ia ter aqui, ó. Teríamos que, em 1 hora, este objeto, ele se deslocou no tempo de 1 hora, ele andou, olha aqui, ó, 60 quilômetros. Em 2 horas, ele se deslocou. Por que 2 horas, professor? Porque olha aqui, ó. Ele encontra aqui com este eixo em 2 horas. E aqui embaixo, olha aqui, ó, ele se encontra com um eixo de 120 quilômetros. Então, se ele tem 120 quilômetros a cada 2 horas, é só a gente dividir 120 por 60. A gente vai ter 60 quilômetros por hora. É essa a velocidade desse objeto, tá? Agora, se a gente quiser ver de outra forma também, vamos para um outro exemplo. Se a gente pega
faz um pontinho aqui em outra parte do gráfico. Por exemplo, eu coloco o pontinho verde aqui. Ele está na altura de 2 horas. Em 2 horas, esse objeto ele vai percorrer, olha aqui, em relação à distância, ele percorreu 60 quilômetros. Então, o gráfico seria assim, tá? Aí, isso significa que se, velocidade é igual a distância percorrida pelo tempo. Vamos apagar essa outra aqui. Se velocidade é a distância percorrida pelo tempo, a distância que ele percorreu está aqui, é 60 quilômetros. 60 quilômetros. Dividido pelo tempo. O tempo são 2 horas. 2 horas. Então, a gente divide aqui, 60 dividido por 2, ele vai ter uma velocidade média de 30 quilômetros por hora. E aqui você poderia fazer qualquer outro pontinho em qualquer outro lugar, tá bom? Bora lá, ele tem aqui, um pontinho aqui. Significa que em 1 hora ele percorreu 120 quilômetros. Então, do pontinho vermelho, a gente vai ter uma velocidade de 120 quilômetros por hora. Beleza? Aí você me fala, pessoa bonita, professor, carca um trem aí mais melhorado pra gente dar uma afiada no cérebro. Faz um trem mais complexo pra gente. Bora lá. Vamos pegar aqui esse exemplo. O objeto, na primeira hora, olha o pontinho aqui na primeira hora. Na primeira hora, ele percorreu 30 quilômetros. Aí, ao final dessa primeira hora, entre a primeira hora e a segunda hora de deslocamento, ele estava no quilômetro 30, ao final de 2 horas, ele vai mudar a velocidade e ele vai percorrer 90 quilômetros. Então, na hora 1, ele andou 30, só na hora 2 ele andou mais 60 e chegou no quilômetro 90. Na hora 3, que é entre a hora número 2 e a hora número 3, ele percorreu mais mais 90 quilômetros. Então, observa só, ele andou mais 90 quilômetros e chegou no quilômetro 180 em mais 1 hora. Então, a gente pode falar que aqui, este trecho em verde, ele percorreu aqui, velocidade, linha, que é verdinho. Ele percorreu 30 quilômetros em 1 hora, tá? Então, a velocidade dele foi de 30 quilômetros por hora, beleza? Aqui de azul, vamos ter aqui a velocidade, 2 linhas. Nós vamos ter, observa que agora a gente está falando do azul. Ele saiu daqui após 1 hora. Professor, mas está 2 horas. Ô, docinho, aqui era a hora número 1. Vamos supor que era 1 da tarde. Aí ele, em 2 da tarde, ele chegou aqui. Então, ele gastou 1 hora apenas, tá bom? Então, ele também vai gastar 1 hora. Só que agora ele estava no quilômetro 30 e ele chegou no quilômetro 90. Então, quer dizer que ele percorreu, olha aqui, ele vai percorrer 30 mais 30, 60 quilômetros. Beleza? Então, ele percorreu 60 quilômetros em mais 1 hora. A velocidade 2 dele foi de 60 quilômetros por hora. Aqui em vermelho, repara, ele andou mais 1 hora apenas. Olha aqui, Cada distância dessas aqui dá 30 minutos, ele andou 2 distâncias, que deu 1 hora. Então, em mais 1 hora, ele vai percorrer uma distância ele estava no quilômetro 90, chegou no quilômetro 180, então aqui ele vai percorrer 90 quilômetros.
na terceira hora, por mais 1 hora, tá? Então, a velocidade dele aqui, do gráfico em vermelho, é de 90 km por hora. Aí, como que a gente faz a velocidade média? Rapaz, tu pode somar essas três velocidades, 30 mais 60 mais 90, e divide por 1, 2, 3 horas. Ou você pode representar aqui no gráfico e também ver como que fica, ó. Ele saiu daqui, velocidade. Velocidade não. Tempo zero e distância zero. Então ele saiu daqui. Ele chegou lá. Então, pega a visão. Aqui, em preto, a gente vai ter a velocidade média. Velocidade média. Ele estava aqui. Então, tempo. Quanto tempo ele gastou? Ó, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Ó, de preto aqui, professor fazendo. Ele andou 3 horas. Então, a gente vai ter aqui, ó, embaixo fica o tempo, né? Então, ó, velocidade é igual a distância percorrida pelo tempo. O tempo fica embaixo. Então, vamos colocar esse tempo aqui, ó, 3 horas. 3 horas. E a distância que ele percorreu? É só fazer aqui embaixo, ó. Pega de pretinho aqui, a gente chegou em 180 quilômetros. Então, ele percorreu 180 quilômetros em 3 horas. Aí, a gente faz a divisão. 180 dividido por 3, a gente vai ter uma velocidade média de 60 quilômetros por hora.